Quarta-feira, 12 de abril de 2023. O Pix News está começando. Confira os destaques dessa edição. Porto de Imbituba, no sul de Santa Catarina, bate recorde de movimentação no trimestre, fechando com quase 2 milhões de toneladas. STF marca julgamento de denunciados por atos de vandalismo. Mais de 100 acusações serão analisadas pelo plenário do STF. Produtores de leite de Santa Catarina buscam equiparação tributária. O objetivo é melhorar a competitividade com os demais estados do país. Mutirão da Saúde amplia o número de cirurgias. Novas salas triplicam atendimentos oftalmológicos. Governo Lula irá taxar compras internacionais. Medida deverá acabar com a isenção fiscal de compras de até $50. Deputada do PL acusa parlamentar do PCdoB de assédio. Pix superou a marca de 120 milhões de transações em 24 horas. Recorde anterior tinha sido registrado em dezembro do ano passado. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Essas e outras informações a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. E o Porto de Imbituba bateu recorde no mês de março. O bom resultado consolida o primeiro trimestre como o melhor da história do terminal. Ao todo foram operadas 710 mil toneladas, um crescimento de 32% em relação a março de 2022. O ótimo desempenho do último mês concretizou o primeiro trimestre anual histórico, com recorde de 1,7 milhão de toneladas, um crescimento de 3,3% considerado ao mesmo período do ano passado. Neste ano, as exportações superaram as importações, com 53,6% do total movimentado. O embarque de cargas ao exterior foi responsável por 35,8% das toneladas operadas e a cabotagem ficou com a fatia de 10,6%. Dos 27 navios atendidos no último mês, a maioria foi do tipo graneleiro. O ranking de cargas transportados teve a liderança do coque de petróleo, farelos de milho e soja, containers, milho e sal. Em março, o terminal deu início às importações de óleo de girassol. O setor leiteiro de Santa Catarina busca equiparação tributária com os demais estados, cuja alíquota sobre o produto é mais baixa. O objetivo é melhorar a competitividade e lucratividade do produtor rural. A Assembleia Legislativa recebeu representantes do setor leiteiro durante a reunião da bancada do Oeste nesta terça-feira. Entre as demandas apresentadas está a equiparação tributária do produto de derivados dele, com a alíquota praticada no Rio Grande do Sul e no Paraná. O presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Alesc, deputado Altair Silva, explicou a importância deste debate. Uma das missões da Assembleia Legislativa é fazer a interlocução entre o setor produtivo e o governo. Nós temos aqui o setor do leite, que é um setor vital para a economia de Santa Catarina. Mais de 35 mil famílias atuam diretamente no setor. É uma atividade que produz alimentos e que nós somos um estado, inclusive, produzimos bem mais do que consumimos e vendemos para os demais estados do Brasil, mas temos dificuldade tributária, a competitividade tributária entre os estados tem dificultado a venda dos produtos de Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, atualmente Santa Catarina é o quarto estado em produção leiteira no Brasil, com 3,1 bilhões de litros por ano, o que corresponde a 8,9% da produtividade nacional. Durante a reunião, o Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados afirmou que o setor vive um momento delicado devido à competitividade com outros estados que têm alíquota mais baixa. O presidente do Sindileite, Selvino Guizio, explicou que isso afeta toda a cadeia produtiva. Santa Catarina perde na produção de leite, na industrialização, por consequência,
para o produtor de leite recebe menos, em função de que nós temos uma carga tributária maior do que esses estados. Esperamos que tenhamos construído uma ponte e que essa ponte no futuro possa nos levar, talvez não 100% daquilo que nós estamos reivindicando, mas que o setor seja contemplado com alguma coisa e que isso possa reverter em ganhos para a indústria e ganhos para o consumidor também, que possa ter um produto um pouquinho mais barato, já que ele vai ter uma carga tributária menor, e que o produtor de leite lá também possa receber mais, uma vez que a indústria, pagando menos tributo, possa pagar melhor para ele também. O secretário de Estado da Fazenda, Cleberson Zivati, disse que o Estado vai discutir as possíveis soluções para o caso. Nós viemos aqui para escutar, compreender, entender as demandas e, dentro disso, naturalmente, construir os melhores encaminhamentos possíveis. Obviamente que estudos melhores serão feitos, hoje existe um diálogo absolutamente aberto, franco, transparente, e agora um grupo formado para que a gente possa evoluir dentro desse processo, né? Criar essa metodologia de equiparação entre Paraná e Santa Catarina, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para algumas situações. Eu acho que pode ser um caminho absolutamente alinhado com os pleitos e também dentro daquilo que a gente pode fazer, mas naturalmente a gente precisa de um pouco mais de trabalho, de estudo, de cuidado para poder fazer isso na medida do possível. O leite e derivados tem diferentes alíquotas tributárias nos estados brasileiros. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, conceder os benefícios exageradamente, como solicitados pelo setor, seria abrir mão de 152 milhões de reais de arrecadação por ano, sendo que o Executivo já tem renúncia fiscal sobre esses produtos de mais de 750 milhões de reais anualmente. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, salientou a importância de construir uma solução que favoreça tanto para o setor leiteiro quanto para o Estado. Nós temos que buscar solução para que o agricultor continue produzindo, para que a indústria continue tendo viabilidade e Santa Catarina produza cada vez mais leite, inclusive exportando pela qualidade que nós temos, pela sanidade dos nossos rebanhos e que nós tenhamos então todos os setores contemplados. 30 atiradores mataram pelo menos 9 pessoas no norte do Equador. O caso ocorreu nesta terça-feira. O Equador enfrenta um aumento do narcotráfico e mortes violentas por disputa entre quadrilhas rivais. A taxa de homicídios no país quase dobrou. Pelo menos 9 pessoas foram mortas nesta terça-feira no Equador. Elas foram atacadas por cerca de 30 homens que chegaram em lanchas e automóveis a um porto de pescadores. O caso ocorreu na província de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia, informou o Ministério Público. O ministro do Interior, Juan Zapata, detalhou que o ataque ocorreu pela manhã em um porto de pescadores, onde havia entre 1.500 e 2.000 pessoas. Segundo o Ministério do Interior, o ataque ocorreu porque os pescadores preferiram a segurança de uma das quadrilhas organizadas e, em represália, um grupo rival abriu fogo. Localizado entre a Colômbia e o Peru, principais produtores de cocaína do mundo, o Equador enfrenta um aumento do narcotráfico e das mortes violentas. E a NASA revelou como é a casa feita com impressão 3D para simular a vida em Marte. A agência quer medir o desempenho e as suas habilidades cognitivas dos participantes. O objetivo é entender melhor os recursos que devem ser fornecidos em futuras viagens ao planeta vermelho. À primeira vista parece uma casa comum, com 4 quartos e uma academia, mas na verdade é uma moradia criada com uma impressora 3D e pensada para que a partir de junho 4 pessoas vivam confinadas nela durante 1 ano, simulando a vida no planeta Marte. O habitat chamado Marsden Alpha foi revelado nesta terça-feira e está localizado nas instalações de pesquisa do Centro Espacial Johnson, da NASA, em Houston, no Texas. Aqueles que lá residirem vão ajudar na preparação para uma futura missão no planeta vermelho. A NASA deseja medir o desempenho e habilidades cognitivas dos participantes para entender melhor os recursos que devem ser fornecidos durante a ambiciosa jornada. Estamos planejando fazer uma série de 3 missões de 1 ano para as quais vamos escolher pessoas que vão viver na Marsden Alpha.
Elas vão morar isoladas aqui durante 1 ano, realizando atividades similares às que esperamos que realizem na superfície de Marte. A casa de 160 metros quadrados inclui uma fazenda vertical para cultivo de vegetais, uma sala dedicada a procedimentos médicos, uma área de relaxamento e estações de trabalho. Há também uma porta que leva a uma área de simulação do ambiente marciano. No chão de areia vermelha há uma estação meteorológica, uma pequena estufa e uma esteira onde os voluntários caminharão suspensos por correias. O habitat foi impresso em 3D. Essa é uma das tecnologias que a NASA considera ter potencial para construir moradias em outros planetas ou na superfície lunar. Os nomes dos voluntários ainda não foram divulgados, mas não serão astronautas. Os selecionados vão estar sob estresse regularmente com restrições de água ou falhas de equipamento. A NASA está preparando uma viagem de ida e volta a Marte, mas ainda faltam vários detalhes. Bill Nelson, administrador da agência, diz que a missão pode ocorrer no final da década de 2030. O Supremo Tribunal Federal fará julgamento virtual para análise das denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República no âmbito do inquérito contra 100 acusados de envolvimento nos atos de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal informou nesta terça-feira que autorizou a libertação de 137 acusados de participar do ataque às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro em Brasília, mas eles terão que usar tornozeleira eletrônica. Em nota, o STF explicou que o ministro Alexandre de Moraes considerou que eles poderão responder ao processo em liberdade porque as investigações não os apontaram como financiadores ou executores principais dos atos. Além do uso de tornozeleira eletrônica, o ministro determinou outras medidas cautelares, como a proibição de usar redes sociais, sair de casa durante a noite e aos fins de semana, suspensão do porte de armas de fogo e cancelamento de passaportes. Moraes também considerou que a maioria tem condição de réu primário e filhos menores de idade, e que já foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por incitação ao crime de associação criminosa. No total, 803 pessoas continuam presas e 603 foram libertadas com medidas cautelares, informou o STF. O Pix bateu novo recorde na última quinta-feira. Pela primeira vez, o sistema de transferência instantânea do Banco Central superou a marca de 120 milhões de transações em 24 horas. Somente no último dia 6 foram feitas 122,4 milhões de transferências via Pix para usuários finais. A alta demanda não comprometeu o funcionamento da funcionalidade. Segundo o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia. O recorde anterior tinha sido registrado em 20 de dezembro, com 104,1 milhões de transações num único dia. Naquela data, tinha acabado o prazo de pagamento da segunda parcela do 13º. Criado em novembro de 2020, o Pix acumula 146,4 milhões de usuários, dos quais 134,8 milhões de pessoas físicas e 11,6 milhões de pessoas jurídicas. Em setembro de 2022, o sistema superou a marca de R$1 trilhão movimentados por mês. E você vai ver a seguir. Pesquisa revela que estilo de trabalho pode indicar os sintomas do estresse. Mutirão da Saúde triplica atendimentos oftalmológicos em Santa Catarina. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E você vai ver ainda. Governo Lula irá taxar compras internacionais.
O jornalismo da Pix TV está de cara nova. Novo cenário, novo formato e agora diário. Mas a nossa missão continua a mesma: levar informação, debater a política e o cenário econômico, o cotidiano e as notícias mais importantes da sua região, do Brasil e do mundo. Tudo ao vivo, no Pix News, de segunda a sexta às 8 da noite e uma edição especial aos sábados. E a maneira como as pessoas digitam e usam o mouse do computador pode ser um melhor indicador de estresse, aponta estudo de pesquisadores suíços. Os cientistas acreditam que a maneira como você usa pode detectar e ajudar a prevenir o estresse crônico. A maneira como as pessoas digitam e usam o mouse no computador pode dizer muito sobre o estresse no ambiente de trabalho. Foi o que afirmaram pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, ao explicarem que usaram novos dados e aprendizado de máquina para desenvolver um novo modelo de identificação dos níveis de estresse. A pesquisa foi feita a partir da observação de 90 participantes em um laboratório. O grupo realizava tarefas de escritório próximas da realidade, como planejamento de compromissos ou registro e análise de dados. O comportamento das pessoas com o mouse e teclado era monitorado, assim como os batimentos cardíacos. Periodicamente, os participantes eram questionados se sentiam estressados. Enquanto alguns foram autorizados a trabalhar sem serem perturbados, metade do grupo foi repetidamente interrompida, com mensagens de bate-papo, e também foi convidada a participar de uma entrevista de emprego. Os cientistas descobriram que as pessoas estressadas digitam e movem o mouse de maneira diferente das relaxadas. Os pesquisadores perceberam também que as pessoas que se sentem estressadas no escritório cometem mais erros de digitação e fazem muitas pausas curtas, ao contrário das pessoas relaxadas que fazem poucas pausas mais longas. Os especialistas dizem que há uma necessidade urgente de encontrar maneiras confiáveis de detectar o aumento do estresse no trabalho, detectando que 1 em cada 3 funcionários na Suíça sofre de estresse no trabalho. Um estudo mais completo com os dados de funcionários suíços que concordaram em usar um aplicativo para registrar seu comportamento com o mouse e o teclado e a frequência cardíaca é aguardado até o final do ano. E já que estamos falando de saúde, o programa Mutirão da Saúde, criado pelo governo de Santa Catarina, com o objetivo de reduzir o número de cirurgias eletivas no estado, inaugurou 2 salas cirúrgicas oftalmológicas no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Dentro do programa comandado pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina está a ampliação do número de procedimentos cirúrgicos de catarata no Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. A ação tem como objetivo reduzir a fila de espera em cirurgias eletivas no estado. 2 salas a mais foram inauguradas para procedimentos oftalmológicos. Anteriormente, o hospital possuía somente uma sala cirúrgica, realizando de 10 a 15 cirurgias. Com a ampliação, passa a realizar de 25 a 30 cirurgias por semana. Conforme o chefe do serviço de oftalmologia da unidade, isso dá mais liberdade para aumentar o volume de cirurgias. Hoje a gente está reiniciando o nosso centro cirúrgico ambulatorial, que isso é muito importante para a oftalmologia. A cirurgia oftalmológica ela costuma ter alta imediata, então hoje um transplante de córnea
Uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de retina, o paciente vai de alta na hora. Então, isso nos deu liberdade de ter um alto fluxo, a circulação é maior do paciente, podendo aumentar muito o número de cirurgias. A gente vai aumentar 3 vezes a mais o nosso volume cirúrgico. A secretária de Saúde do Estado, Carmen Zanotto, explicou que anteriormente as cirurgias oftalmológicas dividiam a sala de cirurgia com outras especialidades. A secretária destacou que esse é o compromisso do governo do Estado com a criação da Força-Tarefa, buscar a redução do tempo de espera de pacientes que aguardam por uma cirurgia eletiva. A previsão é atender cerca de 105 mil pacientes até o mês de agosto. Desde o início do ano, já foram realizadas mais de 25 mil cirurgias eletivas. Esses procedimentos das cirurgias oftalmológicas, eles eram realizados nas salas de cirurgia do bloco cirúrgico. E agora tem um espaço específico que estão com 2 salas cirúrgicas para o atendimento das cirurgias oftalmológicas. Com certeza absoluta, a gente vai conseguir reduzir as filas de espera dos procedimentos oftalmológicos e acredito que, inclusive, zerar o nosso compromisso de retirarmos os pacientes da fila de espera antes de 6 meses. E o governo federal deverá acabar com a isenção fiscal de compras internacionais de até $50, cerca de R$250. A informação foi confirmada pela Receita Federal. Apesar da confirmação, a Receita não deixou claro quando a medida começará a ser colocada em prática. Segundo o órgão, a nova tributação deverá render de 7 a 8 bilhões aos cofres públicos. A medida anunciada nesta terça-feira integra o conjunto de até 150 bilhões de reais em ações que serão realizadas pelo Ministério da Fazenda a fim de promover maior arrecadação e garantir o cumprimento das conjecturas do arcabouço fiscal. De acordo com o titular da pasta, Fernando Haddad, o objetivo da medida é coibir as práticas de empresas que estariam burlando o sistema, ao fazer compras desse valor e enviando para pessoas físicas como remetente para não pagar impostos. O Ministério chamou a estratégia de contrabando, que estaria prejudicando muitas empresas brasileiras que pagam impostos. Apesar de declarar não ter conhecimento sobre qual empresa estaria contrabandeando seus produtos, Haddad informou que não se tributa uma empresa de forma distinta. Na prática, porém, a medida irá afetar principalmente os consumidores. Grandes companhias asiáticas como Shopee e AliExpress, por exemplo, que possuem compradores espalhados em vários cantos do mundo, serão extremamente prejudicadas em solo nacional. A medida vai beneficiar, é claro, as grandes lojas brasileiras de varejo, como o Magazine Luiza, em detrimento do consumidor. Com a nova tributação, as companhias elevarão os valores dos produtos, que certamente irá pesar no bolso do cliente. A isenção, que existia de até R$250, garantia ao comprador de baixa renda mais facilidade em adquirir mercadorias na web. E a deputada catarinense Júlia Zanata acusa o deputado Márcio Gerri de assédio. Quem traz mais informações a respeito do assunto é o repórter Vinícius Pacheco. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Marcelo. A ação ocorreu ontem durante a Comissão de Segurança Pública na Câmara. No momento, havia um tumulto entre os parlamentares. A comissão ouviu o ministro da Justiça, Flávio Dino, quando parlamentares do governo e da oposição, após vários desentendimentos ao longo da sessão, partiram de vez para um bate-boca acalorado. É quando o deputado se aproxima por trás da deputada e fala algo. Confira na imagem gravada no momento do suposto assédio. Esse deputado aqui, ele não vai falar para 40 anos de mandato. No primeiro momento, a deputada compartilhou em suas redes sociais que Márcio havia se aproximado e cheirado o pescoço dela, e que nunca deu liberdade para o deputado e nem sabia o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de Júlia. Já o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, disse que a deputada deturpou e distorceu a imagem, chamou de fake news absurda, e que a fala era uma apelação para respeitar a deputada Lídia da Mata, que era com quem a catarinense estava discutindo naquele momento. Entramos em contato com a assessoria dos dois deputados, mas ambos não nos deram mais respostas sobre o assunto. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Vinícius. E ainda falando sobre política, o jornalista Tiago Pereira já está aqui comigo e hoje a gente começa falando dos gastos exagerados do Poder Executivo. Parece que estão exagerando, não é mesmo, Tiago? Estão sim, Marcelo. Eu diria que estão até além da conta, né? Estão extrapolando muito bem além do que deveria ser esse valor de gastos dos poderes executivos. Olá para você e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. R$577 mil apenas para móveis de luxo, mais 217 mil com gastos em hotel. Total, R$793 mil. Isso é o que foi gasto nos 102 dias que faz hoje o governo Lula. Entre os 11 móveis adquiridos, 2 sofás eletrônicos de couro reclináveis para pés e cabeça, ao custo de R$96 mil. Itens, claro, para renovar o mobiliário do Palácio do Planalto. Com falta de argumentos, a culpa, claro, teve que ir para o ex-presidente. O pomposo casal alegou que a culpa das compras para o Planalto é exclusivamente de Jair Bolsonaro. Lula disse ainda que nunca na história desse país um presidente não teve onde morar e se disse cansado de ficar no luxuoso hotel que custou a nós, os brasileiros, R$28 mil por semana. As compras foram por dispensa de licitação. Já aqui em Santa Catarina, a vice-governadora Marilisa Boen, do PL, partido de Bolsonaro, também não teve preocupação com os gastos. O estado é um dos poucos onde o vice-governador tem uma residência oficial. Nessa semana, ela teve a autorização para a contratação emergencial de uma equipe de cozinha, cujo chefe terá o vencimento, ou seja, o salário de R$21 mil. Também tem autorização para a contratação de um auxiliar com salário de R$11 mil, mais 2 zeladores recebendo R$10 mil cada um por mês. O que os dois casos têm a ver? Eu pergunto, tudo. O que falta é vergonha na cara, já que essa classe bastante beneficiada com inúmeras regalias parece brincar com os brasileiros. Tamanha desfaçatez com o dinheiro público. Querem mostrar lisura, mas a compostura os falta em tudo, principalmente no gasto do dinheiro público, que acredito que eles achem que dá em árvore, Marcelo. E como você falou, 102 dias já se passaram. Quais os avanços que tivemos, Tiago? Olha, eu acho que tivemos regresso, posso começar falando assim, retrocessos, isso sim. Esse novo Brasil que se prega nas campanhas do governo é só publicidade mesmo. A prioridade é desfazer tudo aquilo, tintim por tintim, do que foi herdado de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Para eles, nada foi útil, mesmo tendo progressistas como aliado, partido que ajudou Bolsonaro a passar a maioria dos projetos no Congresso. Na comitiva de Lula, que foi à China, por exemplo, tem mais progressistas do que do próprio PT. Isso é para vocês verem como é a política, a velha política, né? Agora, o próximo passo é a reforma trabalhista. Querem voltar, obviamente, a fortalecer os sindicatos e certamente atrapalhar ainda mais o mercado de trabalho que está em queda. Já são 9 milhões de desempregados. É sinal de que o mercado não está, portanto, contratando. Bom, além disso, tem o arcabouço fiscal do Haddad, que na verdade é um nome bonito para dizermos aumento de impostos. A meta é arrecadar 300 bilhões de reais a mais, além do que se arrecada. É a meta do PT, fortalecer o Estado. Isso nós já sabemos e não é novidade para ninguém. Com o aumento de R$ 18 no salário mínimo, o governo quer na classe média cobrar aproximadamente, fazendo uma conta aí de padeiro, R$3 mil de impostos. Isso é o que o pessoal da classe média vai pagar por ano. Nesse pouco tempo que a nossa mente parece ter passado aí um ano, o governo também acabou com o marco do saneamento básico, dando ainda mais tempo para as empresas públicas e privadas que operam os serviços de água e saneamento para não fazerem o que deveriam ter feito há muito tempo, postergando, né? Como nós noticiamos aqui no Pix News, suspenderam também o novo ensino médio. Tudo coisa de governos passados. Por enquanto,
Um governo que desfaz tudo aquilo que se tinha construído e vendem um novo país. País esse que Lula tem como próprio opositor ele mesmo, o Lula de 2003, que acha que o que ele fez no passado servirá agora, 20 anos depois, em um mundo diferente, que vive uma guerra, prestes a ter outra entre China e Taiwan, como a gente noticiou aqui, com a economia fragilizada após uma pandemia. Mas ele prometeu que a economia vai resolver depois, quando voltar da China. E sobre o caso da creche em Blumenau, que repercutiu no mundo. Parece que o governador Jorginho Melo decretou que as escolas estaduais deverão ter policiais armados. Como irá funcionar isso? Pois é, PMs, bombeiros, policiais civis aposentados, que tiverem interesse poderão participar desse projeto que busca garantir a segurança nas escolas do estado. A ideia é ter um policial armado em cada uma das 1.053 escolas da rede estadual de ensino. A medida deve ser implementada nos próximos 2 meses, mais ou menos é o que estima o Estado, e tem um investimento de aproximado de 70 milhões de reais. Vocês lembram quanto o governo federal disse na semana passada que vai destinar para todo o país para a segurança das escolas? 150 milhões. Daí R$ 566 reais para cada escola pública do país. Portanto, Santa Catarina, a gente pode afirmar pelos números, que toma frente a esse assunto, já que tivemos um caso trágico. Na outra ponta, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, toma medidas sem contexto ao caso, que o agressor mesmo confessou não ter qualquer envolvimento com rituais ou jogos ligados ao ambiente virtual. E o Dino dá entrevista todo dia dizendo que vai combater, que vai trancar as redes sociais, quando o caso, esse, não tem nada a ver com o fato. Nesse caso, tem muita gente querendo ganhar louros, de forma, obviamente, indevida e aparecer nas custas de um cenário trágico. Vereadores e deputados Brasil afora cobrando dos executivos, seja o municipal ou o federal ou o estadual, a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas escolas. Mas isso nada adianta se não houver um monitoramento constante, uma pessoa atrás da câmera observando, no sistema de câmera, tendo inclusive uma rede de apoio com as polícias civil e militar. Se não, servirão só para casos igual ao que ocorreu recentemente lá nos Estados Unidos, onde uma escola foi invadida e as câmeras apenas registraram o trágico caso, servindo apenas para espalhar a tragédia depois na imprensa. E para encerrar sobre o outro caso que ocorreu lá em Saudades, no oeste de Santa Catarina, o acusado do ataque, diferente do que a gente havia divulgado aqui no sábado, ele vai à júri popular em agosto, mais de 2 anos após o crime. A decisão judicial foi dada no mesmo dia em que houve o ataque em Blumenau. A chacina ocorreu em 4 de maio de 2021. Com um facão, ele matou 3 bebês e 2 professoras, e um 4º bebê também foi atingido e sobreviveu. O que causa estranheza, a gente fica assim se perguntando por que o Ministério Público, a Justiça divulgou esse júri popular somente no dia do atentado. Estavam esperando, segurando essa data para fazer algum tipo de divulgação diferenciada, ou já divulgaram sabendo que, obviamente, nós, a imprensa, chamada muitas vezes de quarto poder, iríamos cobrar, porque não nós, a gente cobra porque a sociedade cobra. A sociedade certamente catarinense e brasileira queria saber como que está o caso de Saudades, E se anteciparam na divulgação no mesmo dia do trágico fato. Eu quero acreditar que não foi coincidência, que eles divulgaram porque sabiam certamente que a sociedade, a imprensa iria cobrar esse julgamento o quanto antes. Apesar dele estar recluso, estar preso, mas a justiça tem que ser feita, porque o que permite que casos como esse volte a acontecer não é a segurança, não é câmera em escola, não é policial armado, é a impunidade que impera nesse país. E com isso eu encerro. Uma boa noite a todos. Boa noite a você, Marcelo. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência e amanhã retornamos então com mais notícias neste mesmo horário. Uma boa noite a você.